último ano pensaram que tinha se livrado de mim? Pois não. Vamos lá, pessoal, mais uma aula de geografia e hoje nós estaremos falando sobre os tratados territoriais que envolveram o Brasil. Gente, vimos nas aulas anteriores a expansão do território brasileiro do século XVI ao século XX, mas hoje eu estou trazendo novidades para você. Pessoal, se liga aqui, coloquei aqui na nossa aula de hoje os principais tratados que envolveram a formação do território brasileiro. E para começar bonito, tá aqui, gente, olha, primeiro tratado que envolveu o território que viria a ser o Brasil foi o Tratado de Tordesilhas, que aconteceu em 1494 entre Portugal e Espanha, época das grandes navegações, pessoal. Em Portugal e Espanha, lá na Europa, dividiram o mundo, vamos lembrar do Tratado de Tordesilhas? Dividiram o mundo entre as terras que estavam sendo descobertas e aquelas que ainda iriam ser descobertas. Entre eles, de um lado, ao leste do Tratado de Tordesilhas, as terras pertenceriam a Portugal, a oeste pertenceriam à Espanha. Pois é, começa aí o primeiro tratado territorial que vai envolver o Brasil. Então, começa aqui essa parte aqui que pertencia a Portugal, começa a história do território brasileiro. A partir daí, gente, já no ano de 1703, nós vamos ter um outro tratado. Pois é, e também importante, que é o Tratado de Utrecht. Esse tratado foi entre França e Portugal. Mas, professor, a gente não está falando do Brasil? Sim, pessoal, mas vamos lembrar que no ano de 1703, as terras que viriam a ser o Brasil ainda pertenciam a Portugal. Pois é, e é um tratado aqui entre a França e Portugal. Pera aí, a França, sim, gente, a França estava ocupando essa parte mais ao norte das terras ainda que viriam a ser o Brasil. E vamos lembrar que os portugueses não respeitaram muito o Tratado de Tordesilhas e hora ou outra ficavam pulando para o lado que pertencia à Espanha. Pois é, o que a gente vai ter? Os portugueses, vamos lembrar disso, lembra lá? Os bandeirantes, tal, faziam excursões, iam até o lado espanhol em busca de aprisionar índios, em busca de pedras preciosas, e nós estudamos nas aulas anteriores que eles foram ocupando, até chegar na parte que hoje é a região norte do Brasil. Só que chegando lá, quem eles encontraram? Os franceses, que já estavam ocupando aquele lado lá. O Tratado de Utrecht é quando os portugueses e os franceses entram em um acordo, e os franceses, eles abandonam a margem esquerda do rio Amazonas. Pessoal, ó, que seria toda essa área aqui, ó, do nosso atual Brasil, e essas terras começaram a ficar sob o domínio português. Por que português? Porque nessa época as terras brasileiras pertenciam a Portugal. Pois é, então nós saímos de 1494 com o Tratado de Tordesilhas. No ano de 1500, Brasil é descoberto. Em 1703, Tratado de Utrecht entre França e Portugal, para que a margem esquerda do rio Amazonas pertence agora aos portugueses. E estamos chegando aqui, pessoal, nessa nossa linha do tempo, em 1750. Pessoal, lembra do que a gente conversou em aulas anteriores? Que os portugueses não respeitaram muito esse negócio de Tratado de Tordesilhas e toda hora passavam para o lado que pertencia à Espanha. Pois é, e foram tomando conta, gente. Vimos isso, que isso foi acontecendo no século XVI, no século XVII. Pois é, em 1750, a Espanha chama Portugal para bater um papo sobre essa ocupação que os portugueses fizeram das terras que, pelo Tratado de Tordesilhas, pertenceria à Espanha. Tipo, e aí, meu irmão, que negócio é esse? Está tomando conta das terras que são minhas? O que aconteceu? Explica isso aí para mim. E os portugueses foram e disseram, não tinha ninguém lá, e a gente foi ocupando. Pessoal, o que nós vamos ter aqui no Tratado de Madrid? Foi um tratado entre Espanha e Portugal, onde a Espanha fez o seguinte, disse, olha, vamos revogar
pegou o Tratado de Tordesilhas e deixa para lá. Esquece isso de Tratado de Tordesilhas e abandonou o Tratado de Tordesilhas. Você deve estar pensando, e agora, professor? O que fizeram? Fizeram um novo, o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid, ele colocou o seguinte, que as terras agora que os portugueses tinham ocupado seriam de Portugal, certo? Então, o Tratado de Madrid, ele oficializou a ocupação de Portugal no lado espanhol e as terras que agora os portugueses tinham ocupado estavam pertencendo à Espanha. Chegamos agora, meu povo lindo e maravilhoso, no ano de 1777, um novo e importante tratado foi feito entre Portugal e Espanha. De novo, professor, mas eles não tinham feito um assim, agora fizeram outro. Mas por quê? Eles fizeram o Tratado de Santo Ildefonso. O Tratado de Santo Ildefonso foi importante, principalmente para a parte sul do território brasileiro. Turma, o atual estado do Rio Grande do Sul, as terras que hoje vão formar o Rio Grande do Sul, elas foram concedidas a Portugal durante o ano de 1777, de acordo com o Tratado de Santo Ildefonso. Então, foi um tratado que serviu para expandir as fronteiras das terras brasileiras aqui na atual região sul do nosso país. Mas reparem uma coisa, gente, até aqui nós estamos ainda falando de que o Brasil pertencia ao Império Português, tá certo? Então, em 1801, nós vamos ter um novo tratado, o Tratado de Badajoz. Como é, professor? Tratado de Badajoz. De Badajoz foi com os índios? Não, foi mais um tratado entre Espanha e Portugal. Nesse tratado, pessoal, Portugal conseguiu expandir ainda mais as suas terras na região sul. Que é isso, professor? Mas eles ocuparam o Rio Grande do Sul? Pois é, só que agora, gente, eles estavam ocupando o que hoje é atualmente o Uruguai. Mas o Uruguai é um outro país, eu sei. Só que no passado, o Uruguai, ele pertencia às terras espanholas. Só que os portugueses também foram se expandindo para aquele lado. E o Tratado de Badajoz, pelo Tratado de Badajoz, a Espanha abre mão. Ela vai ceder essa parte mais ao sul, ao extremo sul do Brasil, para Portugal. Gente, no passado, o Uruguai teve um tempo de sua história que ficou pertencendo a Portugal, mais precisamente fazendo parte do território que era o Brasil. Gente, o último e importante tratado territorial do Brasil foi o Tratado de Petrópolis. Professor, e esse tratado foi com quem? Foi entre o Brasil e Bolívia. Portugal, que o Brasil fazia parte de Portugal. Não, gente, se liga aqui na data. 1903. Lembra? Proclamação da República do Brasil, que vocês estudam história. 1889, o Brasil deixou de ser um Brasil Império e passou a ser um Brasil República. E foi durante a República que aconteceu o Tratado de Petrópolis. Gente, o Tratado de Petrópolis foi o seguinte: foi entre Brasil e Bolívia e foi pelas terras que atualmente hoje formam o estado do Acre. Pois é, nessa época, gente, muitos brasileiros estavam indo para essas terras aqui ao norte em busca do quê? Das seringueiras, para tirar o látex. A gente estudou isso quando estava falando da ocupação do território brasileiro. E eles passaram as fronteiras do Brasil, chegaram até a Bolívia, porque lá tinham várias seringueiras. E eles tiravam lá porque tinha um valor muito grande no mercado. Pois é, só que muitos brasileiros vieram para cá. E aí chegou uma questão, eles não queriam fazer parte da Bolívia, eles queriam que o Acre, que pertencia à Bolívia, deixasse de fazer parte da Bolívia e viesse fazer parte do Brasil. Isso criou toda uma instabilidade política, porque o Brasil não queria pegar as terras da Bolívia nessa época, mas o pessoal brasileiro que estava lá queria muito que
o Acre deixasse de ser Bolívia para ser Brasil. O acordo que se chegou foi o seguinte: o Brasil se comprometeu em pagar 2 milhões de libras. Libras, pessoal, é a moeda lá do Reino Unido. Na época, o Reino Unido era uma economia super poderosa, né? Entendeu? Na época lá, ele era tipo o que são os Estados Unidos pra gente hoje. Então, a Libra era, nessa época aqui, o que o dólar ele é para a nossa sociedade hoje, né? Moeda internacional, né? Todos os países, compras em dólar. Então, e o Brasil se comprometeu a pagar uma indenização pelo Acre. Ele foi pagar isso a quem? A Bolívia, porque o Acre pertencia à Bolívia. Ele se comprometeu em dar 2 milhões de libras e também construir uma estrada de ferro para que a Bolívia pudesse, né, usar por meio de trens e mandar a sua produção ser vendida para outros países, certo? Mas repara aqui uma coisa, pessoal. Nós saímos já de 1494, quando Portugal e a Espanha estavam lá descobrindo terras. Passamos por 1703, com o Tratado de Utrecht entre França e Portugal. Depois, pelo Tratado de Madrid, onde o Tratado de Madrid estabeleceu, ou seja, confirmou essa terra que os portugueses, que antes pertencia à Espanha, que os portugueses agora estavam anexando, a Espanha, pelo Tratado de Madrid, confirmou essas terras como portuguesas. Vimos também que em 1777, o Tratado de Santo Ildefonso fez com que os portugueses avançassem ainda mais pela região sul. E que é nessa época que o atual estado do Rio Grande do Sul cresceu em suas terras. Pois pelo Tratado de Badajoz, em 1801, nós vimos que o Brasil conseguiu crescer ainda mais. 1801, o Brasil ainda, gente, estava pertencendo a Portugal. Então, reparem uma coisa. Se do Tratado de Badajoz para o Tratado de Petrópolis, antes falávamos que o Brasil pertencia a Portugal, e aqui já é Brasil, República, será que durante o Império, o Brasil já foi um Império, será que durante o Império não houve crescimento do território brasileiro? Houve, pessoal, mas não em grandes porções de terra, como nós estamos falando aqui. Mas, por exemplo, o Brasil Império, aconteceu uma guerra na época do imperador Dom Pedro II entre Brasil e Portugal, e o Brasil ele anexou parte também de terras que pertenciam ao Paraguai, mas como não foram grandes extensões de terra, como nós temos aqui nos tratados territoriais, não entrou nessa aula de hoje, mas nós veremos isso futuramente. Gente, essa foi nossa aula. Eu agradeço a você por estar acompanhando todas as aulas de Geografia. Continue respondendo as suas atividades. Um beijo, um abraço e não esqueça, continue seguindo as redes sociais do Colégio Mahatma Gandhi. Beijo no coração, fica com Deus. Tchau!